Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago e você está na introdução do curso Trader dos Mercados Financeiros. Geralmente eu dou essa palestra aqui que dura uns 40 minutos para as pessoas que têm dúvidas do porquê elas deveriam estar aprendendo sobre os mercados financeiros. Elas não sabem como funciona a vida de um trader ou o que é o mercado financeiro. Então, as pessoas que têm mais dúvida, elas vêm me procurar e aí eu respondo as dúvidas dela com essa palestra, que é uma introduçãozinha aí para você que está com dúvida se vale a pena ou não vale a pena entrar dentro desse mercado, beleza? Então, bora para a palestra. Então, o que nós vamos falar aqui nessa palestra? Nós vamos falar sobre o que é um investimento, onde começar, como deveria ser o seu primeiro contato, como você deveria escolher o seu interesse, o que são riscos e lucros, o que é o curso de introdução que a gente dá aqui na escola, certo? Por que você deveria se interessar sobre isso? A importância da informação que você consome, a importância da metodologia que você usa, o que é um broker, a metodologia do curso e a finalização dessa palestra, beleza? Então, o que é um investimento? As pessoas às vezes elas nem sabem o que é um investimento. Então, o investimento é a ação de alocar um recurso no presente para obtê-los no futuro. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm vários recursos hoje, por exemplo, tempo, às vezes saúde, às vezes disposição, e elas poderiam usar esses recursos de hoje melhor alocados. Alocar é colocar esse recurso em algum lugar. Então, você poderia colocar esses recursos que você tem hoje em lugares mais prósperos para o futuro. E a ação de você fazer um investimento é você conseguir decidir aonde que você vai alocar esses recursos, né? Então, o que eu falo para as pessoas, e geralmente as crianças não veem isso, é a ação de estudar. Estudar é uma ação de investimento, onde você troca o seu tempo e a sua disposição para que você no futuro tenha mais conhecimento e sabedoria para tomar decisões melhores, para ter empregos melhores, para que você tenha mais capacidade como um ser humano. Então, a ação de estudar é uma ação de investimento. Outra coisa que as pessoas acabam também não vendo como investimento é cuidar da saúde. Então, cuidar da saúde também é uma ação de investimento. Por que é uma ação de investimento? Não só pela beleza, mas cuidar da saúde é uma ação de investimento porque você gasta no seu presente aí um tempo para você cuidar da saúde, para você comer melhor, para você dormir melhor, beber, né, água, para que na velhice você gaste menos com remédio, você consiga se locomover melhor, você não vá para o hospital, você tem uma vida melhor. Então, a ação de você cuidar da saúde é uma ação de investimento, que você gasta algumas coisas no presente para que no futuro seja melhor. Então, isso é um investimento. E as pessoas veem como um investimento, isso é bem comum, o trabalho. As pessoas veem o trabalho como um investimento porque elas conseguem perceber que elas trocam o tempo do trabalho delas por dinheiro. Então, se o empregador der mais salário, o salário for melhor, ela troca de empregador, ela vai para outra empresa, para outro patrão. Só que elas não pensam da mesma forma, por exemplo, cuidando da saúde e investindo. Por exemplo, a maioria das pessoas não pensam qual é a melhor forma de eu gastar o meu tempo aprendendo para que eu tenha melhores informações ou melhor conhecimento. E da mesma forma, cuidando da saúde, as pessoas acabam não pensando sobre isso. E o que não te ensinam na escola é que o dinheiro também é uma forma aí de você poder investir. Então é um recurso que não serve apenas para você comprar coisas. Então dinheiro não serve apenas para você comprar e ter coisas. Dinheiro é uma forma de um recurso que você pode deixar de usar o dinheiro e colocar ela em algum lugar, e esse dinheiro vai te dar mais benefícios no futuro. Isso ninguém te conta como fazer e você nem está acostumado a pensar sobre isso. Se você ganha mais, você gasta mais. Se você ganha menos, você gasta menos. E você não pensa no dinheiro como uma forma de investimento, tá? Então, por onde você deveria começar? Então, geralmente as pessoas me procuram
porque você ou alguém que você já conhece perdeu dinheiros em investimentos. Eu coloco entre aspas aí, porque as pessoas, quando perdem dinheiro em investimento, não seguem algumas regras mais básicas aí do investidor, que é: você nunca vai investir em algo que você nunca estudou, que você não conhece, que você não domina. Então você não vai investir esse tipo de coisa, porque é um machismo, é uma crença, né? Então você não faz esse tipo de coisa. O investimento é uma matemática, é uma técnica, né? Você nunca vai deixar o seu dinheiro na mão de alguém. Então, se você é um investidor, você vai ter o seu dinheiro, você vai ter os seus recursos. Você nunca vai colocar na mão de alguém, tá? E você também nunca vai deixar aí o seu investimento aí sem ficar acompanhando. Você tem que calcular o risco dele. Os riscos mudam, todo tipo de investimento tem risco. Então, são algumas regras básicas aí que todo investidor tem, né? E geralmente as pessoas perdem dinheiro porque não seguem essas regras mais básicas, tá? E aí eu tenho uma figurinha aqui, que é o cara com o carro pegando fogo, que é uma historinha para contar para você, para ilustrar certos pensamentos, né? Então funciona o seguinte: imagina que você está na estrada viajando e o seu carro começa a apresentar problemas. E aí você levanta para o carro, né, no acostamento, levanta a tampa e começa a mexer no motor. Aí você acha que é o cabo de vela. Aí você mexe no cabo de vela e volta e tenta ligar o carro e o carro não liga. Aí você volta no motor e agora você acha que é a bateria. Você tira a bateria, coloca a bateria e liga a chave e o carro não liga. E aí você volta de novo no motor e aí você acha que é a mangueira do combustível. E você coloca a mangueira do combustível, tira e coloca e liga a chave e não liga. É óbvio que uma hora você vai ligar a chave e ele vai pegar fogo, seu carro vai explodir e vai dar uma confusão danada. Qual que é a moral da história? Às vezes vale muito mais a pena em tempo e dinheiro você ligar para alguém. Então no caso aí você deveria ter ligado para o guincho, ligado para alguém que conhece, para essa pessoa resolver o seu problema. Não faça as coisas que você não conhece, porque a chance de dar ruim é muito grande. Então essa é a figurinha aí que eu deixo para onde você deveria começar. Você deveria começar estudando as coisas, aprendendo sobre, não mexendo, né? Então, geralmente as pessoas não começam porque tem medo de perder todo o dinheiro investido. E é óbvio que se você não sabe fazer, você vai perder todo o dinheiro investido. É por isso que o investidor não investe todo o dinheiro que ele tem. E ele calcula o risco, e dependendo do risco que ele tem, ele vai colocar uma posição. E isso aí a gente vai aprender aí no curso, tá? E você às vezes não começa a investir porque você não tem ideia nem como, onde ou quando começar. Então você não sabe quem lê, você não sabe quem seguir, você não sabe quem são os charlatões, quem não são. Então você não tem nem ideia do que fazer. Então às vezes você nem começa, você deixa essa ideia para lá, né? E às vezes você não se interessa em como investir porque você não entende nem o que você ganha com esse assunto. Do tipo, por que eu deveria ter essas informações, o que eu ganho sendo investidor ou o que eu ganho sabendo sobre o mercado financeiro. Às vezes você nem sabe o que você está perdendo de não saber esse tipo de coisa, né? E aí eu tenho mais uma figurinha aqui que é o rapaz com o serrote, né? Então, às vezes você sabe o que tem que fazer, que é serrar um galho. Às vezes você tem a ferramenta que é um serrote, mas você nunca fez. Então, é óbvio que você vai cair nessa figurinha, é óbvio. Por quê? Porque geralmente quando você vai fazer a primeira vez em qualquer coisa, a primeira vez não é bom, você não é uma boa pessoa para fazer as coisas. Então a prática leva à perfeição, né? Então vale a pena você estudar, vale a pena você se aperfeiçoar sempre, tá? Então, como deveria ser o seu primeiro contato com o mundo financeiro? Então, você deveria responder as perguntas mais básicas aí, se você está querendo aprender sobre o mercado financeiro, que é, você deveria responder as perguntas do tipo: eu preciso gastar para aprender a investir? E é óbvio que você não deveria gastar para aprender a investir. Então, é um absolutamente não, é um categórico não, e é possível aprender a investir com risco zero. Então, quando você vai aprender a investir, você vai gastar o seu tempo e a sua dedicação para aprender a investir. Você não vai gastar dinheiro para aprender a investir.
É sempre assim. O dinheiro é a forma de você fazer o investimento. Para você aprender a investir, você tem que gastar outro recurso, que é o tempo e a sua dedicação, tá? Então, o primeiro contato é respondendo as primeiras perguntas, que é: você sabe o que é uma ação, o que é um ativo, uma commodity, uma letra, uma renda fixa, uma renda variável, como funciona o gráfico de preços, tá? Como você vai fazer para aprender isso? Então, o primeiro contato no investimento é você fazer conta de papel, você fazer simulação, você saber o que é uma ação, o que é um ativo, o que é uma commodity, o que é mercado futuro, o que é alavancagem, o que é criptografia. Vai aprender todo esse tipo de coisa. A hora que você aprender, aí você começa a virar um investidor, tá? Então, você tem que colocar as coisas no lugar para você virar um trader, né? Então, geralmente eu falo para as pessoas que querem começar a investir, a ser investidor, que ela escolha o seu interesse. Então, todo mundo na sociedade tem o seu papel. Então, você tem o faxineiro, você tem o mecânico, você tem o jogador de futebol, você tem o eletricista, todos eles têm um interesse. E o interesse é o que você gosta de estudar. Porque não adianta você acompanhar as pessoas aí na internet e fazer o que elas fazem. Por quê? Porque ela gosta de estudar sobre aquele tópico. Às vezes ele fala assim: ah, você deveria estar comprando tal ação ou comprando tal coisa. E você nem leu sobre, você nem sabe o que é. E você está seguindo a pessoa. E você não tem como opinar sobre a opinião daquela pessoa. Você não sabe se aquela opinião da pessoa é boa ou não, porque você não estudou sobre. Então, o que eu falo para as pessoas que querem procurar o meu curso é: escolha os seus interesses. Então, se você gosta, por exemplo, de mecânica de carro, talvez você saiba se a Volkswagen, se a Tesla, sei lá, se a Mercedes está fazendo carros melhores. E talvez a sua opinião sobre esses carros melhores, piores, talvez ela valha dinheiro, talvez você consiga ver aonde que o mercado está indo. Então, a primeira coisa que eu falo para você que quer ser um investidor é escolher o seu interesse. Então, você deveria ir. Isso aí é tarefa de casa, tá? Porque na primeira aula do curso eu geralmente já cobro esse tipo de coisa, que é você escolher algumas empresas que estejam dentro da sua área de conhecimento. Então, o que você procura todo dia? Você procura sobre carro, sobre jogador de futebol, sobre avião, sobre tanque, sobre componente eletrônico. O que você gosta de fazer? Tá? É alguma coisa que você gosta, porque você vai fazer isso recorrentemente. E o seu dinheiro, o seu lucro está de acordo com isso, tá? Então, você deveria escolher algumas empresas que estão dentro da sua área de conhecimento. Depois, você deveria procurar se essas empresas que você gosta, se elas são listadas em bolsas de valores. Pode ser brasileiro ou não. Então, você vai lá: ah, gosto do McDonald's. Vê se ela está listada na bolsa. Tá, a McDonald's está. Às vezes você sabe se o McDonald's está vendendo mais ou menos, abrindo mais loja ou menos, tá? Então, procure as suas lojas e procure quais delas são listadas em bolsa. Ah, como é que eu procuro se é listada em bolsa? Você vai lá no Google, digita lá, Volkswagen é listada em bolsa de valores? Você vai achar a resposta. Aí você vai selecionar as empresas que elas são listadas em bolsa de valores, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai investir o seu tempo procurando notícias financeiras sobre isso. E aí o que eu quero falar com isso? Aí você, por exemplo, gosta do McDonald's, né? Aí o que você vai fazer? Você vai investir o seu tempo procurando notícias financeiras. O que são notícias financeiras? O McDonald's está abrindo mais lojas no Brasil ou no mundo? O McDonald's está lucrando mais no Brasil ou no mundo? O McDonald's está contratando mais pessoas? Qual que é a tendência para os próximos lanches do McDonald's? Então você vai começar a estudar sobre a empresa, estudar sobre o nicho que você gosta já de ver. E aí você vai ter um aprofundamento de detalhes ali do como está funcionando a empresa, como não está. Então essa é a vida do investidor. Tá? A vida do investidor é como se fosse um pesquisador, tá? É um avalista. Ele olha para a empresa e ele
mais ou menos sabe se aquela empresa ela está indo para um lado de lucro ou indo para um lado de prejuízo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar os gráficos das ações, tá? E aí você vai procurar em sites como TradingView, Google. Tem vários lugares que você pode ver o preço da ação, tá? O preço da ação é o preço de uma fatia daquela empresa. Aí as ações, tem vários tipos de ação, tem ação ordinária, ação preferencial, tem vários tipos de ação que depois a gente entra com mais detalhe no curso, mas o que você deve saber é que uma ação é uma fatia daquela empresa, tá? E aí depois a gente vai falar por que elas são caras ou baratas e coisa e tal. Mas o que você deveria fazer é acompanhar o preço de uma ação, de uma empresa que você já está lendo, e aí ao longo do tempo, ao longo de semanas, ao longo de meses, você vai entender se as notícias que você está lendo, se a pesquisa que você está tendo, se a sua visão de aquela empresa vai ter lucro ou não, se aquela empresa está bem ou não, isso tem que se refletir nas ações da empresa que você está vendo. Então chuta lá que a McDonald's está R$10 e você está vendo que ela está fechando lojas, fechando restaurantes. Você obviamente vai deduzir que isso vai levar com que o preço do McDonald's, as ações do McDonald's vão descer ou vão desvalorizar. Se isso se concretizar, você começa a ganhar mais corpo, mais segurança do que você está vendo, tá? Então isso vai levar tempo, mas é isso que você deve fazer, tá? Aí você vai fazer uma previsão para o preço futuro, que foi o que eu falei, você vai fazer o estudo, você vai criar uma opinião e aí você vai olhar o preço da ação e você vai ver se o preço da ação está indo para o lado da sua opinião que você está tendo, beleza? É isso que você vai fazer, ser trader é isso, tá? Não se engane, é um estudo, você vai sentar e você vai ficar lendo e você vai ficar vendo o gráfico, tá? E aonde você pode ver as empresas que são listadas aí no Brasil? Você pode ir lá no site da B3, que é da Bovespa, então é www.b3.com.br, aí você vai em produtos e serviços, negociação, renda variável e empresas listadas. Lá tem todas as empresas, tá? Geralmente você vai achar alguma coisa que você conhece, que você gosta, lá vale a pena você ver, tá? Então todas essas são as empresas listadas na bolsa. Outra coisa que você precisa saber da vida de um trader ou de um investidor é que risco e lucro eles são quase a mesma coisa, tá? Então, essa regra precisa ser repetida até exaustão, que é não existe lucro sem risco, não tem lucro sem risco, você não consegue lucrar sem risco, isso não existe, tá? Isso não existe. Lucro depende de risco, sempre. E eles são proporcionais. Tem mais lucro, o risco é maior. Você tem mais risco, o lucro é maior. Menos risco, menos lucro. Sempre assim, tá? E aí tem a figurinha do cara vai lá tentar o dinheiro e ele vai tomar aí essa armadilha aí e vai perder aí o dinheiro, certo? Então, para ilustrar o risco e lucro, como está associado na sua vida, eu trago essa figurinha aí, que são um casal aí se conhecendo, né? Então toda vez que você vai conhecer alguém aí, se você tá na vida de solteiro, alguma coisa assim, provavelmente quando você vai conhecer alguém, você tá arriscando seu tempo, você tá arriscando sua saúde mental, você tá arriscando aí a sua saúde emocional e às vezes você vai encontrar a pessoa, vai conhecer a pessoa e ela não corresponde com o que você queria. Então, para você achar alguém legal na sua vida, você tem que gastar algumas coisas, você tem que arriscar algumas coisas, que é tempo, dedicação. Então, na sua vida inteira, você tem risco e lucro. Se você não correr risco, você não tem lucro, né? Mesmo aí, né, nesse exemplo aí que eu tô dando do casal se conhecendo, das pessoas se conhecendo, tá bom? Então, e o banco? O banco não rende dinheiro sem risco? Como é que ele faz isso? As pessoas me perguntam, mas se eu deixar lá o dinheiro no Banco do Brasil, ele vai me dar um trocado lá, ele vai render o dinheiro para mim. Então, funciona o seguinte, o banco, ele rende o dinheiro para ele. Então, quando você deposita o seu dinheiro no banco, ele não tem uma obrigação de te devolver o dinheiro.
Quando você deposita o dinheiro no banco, o dinheiro é do banco. Então ele usa o seu dinheiro para fazer aplicações, para fazer empréstimo, para fazer investimento. O lucro do banco com o seu dinheiro fica para ele. Ele te devolve um pouco do lucro dele. Tá entendendo? Então ele rende dinheiro sem risco. Só que o risco que incorre é o banco, não é você. Então se o banco falir, você fica sem dinheiro. Se você lembra aí da época do Collor, o Collor também limpou aí a poupança dos brasileiros. Então tem risco. Sempre tem risco, não existe risco. O banco gera dinheiro com o seu dinheiro correndo risco para ele. É óbvio que ele tem um time de investidores, ele tem um monte de gente lá para assessorar ele. Então ele corre risco e por isso que ele faz dinheiro, beleza? E se tudo tem risco de perder e eu vou perder, é um cassino, é um jogo de azar e eu vou perder tudo, que é essa figurinha aqui? Não, não é um jogo de azar, você não vai perder tudo, não é um cassino, tá? E aí o exemplo que eu dou aí para as pessoas que acham que investimento é um cassino é assim: imagina na época da pandemia, todo mundo viveu a época da pandemia, né? Que empresas queriam lucrar com a pandemia? Você está vendo a pandemia acontecer, que empresas queriam lucrar? As empresas que não fecharam pelo governo e as empresas farmacêuticas. Todo mundo sabe disso, ou todo mundo sabia disso. Então, as empresas farmacêuticas ou as empresas que não fecharam lucraram mais e dividiram esse lucro com os investidores. Tá entendendo? Então não é um cassino. Basta você usar o bom senso aí, o seu estudo, que você consegue aí alguma coisa no mercado financeiro, tá? Não é tão difícil assim, tá? Então não é um cassino, não é um jogo de azar e não tem risco de perder tudo. Só vai perder tudo se você arriscar todo o seu capital num risco muito alto. É óbvio que você não vai fazer isso, beleza? E aí tem a pergunta, se fosse fácil todo mundo ganhava e ficava rico. E é exato, não é fácil e não é todo mundo que vai ficar rico. Exatamente por isso que você deveria se estudar, perder tempo estudando. Porque não é fácil, as pessoas geralmente aí estudam aí 2, 3 meses e acabam desistindo porque é realmente meio pesado aí de você ficar acompanhando anos e anos e anos a fio até você ficar com prática no trabalho, tá bom? Então, o que é o curso aí de introdução que você vai ter? Esse curso ele vai aprender a observar o gráfico e retirar todas as informações úteis. Então, as pessoas veem esse gráfico aqui atrás e elas nem sabem ler esse gráfico. Então, a gente tem que começar dos básicos. O que é esse gráfico? Como ele é produzido? Quais as informações que você tira desse gráfico, tá? Então, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Aprender a usar todas as ferramentas para investimento financeiro, porque investimento financeiro é muito grande. Então você tem mercado futuro, você tem mercado de opções, você tem mercado de commodities, você tem mercado forex, você tem mercado de criptografia, você tem alavancagem, você tem um monte de ferramenta aí dentro do mercado, mercado a termo. Nossa, tem um monte de ferramentas que você precisa aí aprender, tá? Como é que funciona. Você vai aprender a calcular e obter as informações de indicadores financeiros. Então, existem vários indicadores financeiros aí para você usar e você vai aprender a calcular eles e obter as informações deles. Então, não adianta só você ter o indicador e você não saber ler ou nem saber como foi calculado, tá? Você vai aprender a estudar as estratégias de investimento, que existem várias estratégias de investimento. Cada pessoa se adequa aí a alguma coisa, porque quando você está correndo risco e quando você precisa de tempo, não é todo mundo. Tem gente que é mais afobada, tem gente que é mais calma, tem gente que gosta de mais risco, tem gente que gosta de menos. Então, cada pessoa aí vai se adequar a uma estratégia de investimento e aí você tem que estudar todas, né? Para até você testar elas e você se adaptar aí o que vai te dar melhor rendimento, tá? Nós vamos fazer isso no curso. E aí você vai conhecer e estudar os conceitos de análise técnica. Então, existe uma ferramenta financeira que chama análise técnica, que ela usa dos gráficos de preço das ações ou dos ativos, tá? Ela detém aí estatística de como vai se comportar esse gráfico de preços
e aí você aplica essa técnica dentro do gráfico de preços para você determinar estatisticamente falando para onde que está indo aí os preços, tá bom? E aí por que você deveria se interessar? Por quê? Porque você pode trabalhar de casa, de qualquer horário, ter melhor desempenho que a poupança, tá? Então não é todo mundo aí que pode ficar saindo de casa para trabalhar, às vezes você pode trabalhar de casa, você tem uma criança pequena que você tem que cuidar, você pode cuidar da criança aí e continuar trabalhando, tá? E o seu desempenho vai ser melhor do que a poupança, do que só deixar o dinheiro parado. Então, vale a pena. Certamente você vai conseguir lidar melhor com o dinheiro e outros recursos da sua vida, porque você vai começar a pensar sobre a sua vida de uma forma totalmente diferente, coisa que você nunca viu, as pessoas nunca te explicaram, você não aprendeu isso aí na escola, na faculdade. Então você vai conseguir pensar sobre a sua vida de uma forma diferente, tá? E o retorno financeiro só é limitado por você e sua competência, tá? Então, esse fator ele é muito bom, porque assim, dentro de um emprego, às vezes você se dedicar mais não te leva a um salário melhor. E às vezes você se dedicar menos também não te leva a um salário pior. Então você acaba trabalhando no sistema comum aí de trabalho, de mão de obra, você acaba trabalhando na média. Por quê? Porque você trabalhar mais, você não ganha mais. Você trabalhar menos, você também não perde salário. Então você sempre trabalha na média. No mercado financeiro não, no mercado financeiro você usa os recursos financeiros de recompensa, onde se você tem um desempenho muito bom, você vai ter um lucro muito bom. Se você tiver um desempenho muito ruim, prejuízo seu é só seu também. Então o mercado financeiro ele é bem regulado desse tipo de coisa. Se você dedicar muito, você ganha muito. Se você dedicar pouco, você ganha pouco, tá? Isso aí é uma das coisas bem bacanas que você não vê fora aí do mercado financeiro. E aí você tem a importância da informação que você está consumindo. Então imagina que você está vendo esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de preços, né? Eu escondi aí o que é a ação, mas ela é dentro da Bovespa. E você vê que esse gráfico é um gráfico ascendente de preço, onde que a gente sai de 14 centavos e chega em 27 centavos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um zoom in, ó. A gente sai de 14 centavos, né? Aqui, 14 centavos em setembro, né? E tá em 27 centavos. Então, mais que dobrou aí o preço aí em 2 meses, tá? E aí vem um amigo seu e te fala assim, ou você vê um youtuber, ou você vê alguém e fala assim, esse preço está subindo, essa ação está subindo, compra essa ação que essa ação é muito boa. Só compra que isso aqui não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim, só compra. E ele tá falando certo, isso aqui só subiu. Só que aí depois de um tempo, na próxima semana, você vê um outro amigo, um outro youtuber, e ele te mostra a mesma ação do preço, o mesmo ativo, né, a mesma ação, e ele te mostra esse gráfico aqui. E se você for perceber, esse pedaço aqui do gráfico é só esse. Então o youtuber ou seu amigo te mostrou só esse pedaço do preço, ou da ação do preço. Ele não te mostrou o passado. E aí um outro youtuber, um outro amigo te mostra o passado. Ele fala assim, não, mas aí desde setembro do ano passado, ó, desde setembro do ano passado aqui, o preço só caiu. De setembro a setembro o preço só caiu. Então quer dizer que vai continuar caindo. Faz um ano que só cai. Então são duas informações verdadeiras. Uma, o cara fala que em 2, 3 meses ela dobrou o preço, então você deveria investir. E o outro fala que há um ano atrás o preço só cai e vai continuar caindo. Então são duas informações de verdade, elas são verdadeiras. E aí o que você faz? Como é que você tira a prova disso e toma uma decisão racional sobre isso? É isso que o investidor faz, tá? Então é importante a informação que você consome, porque você pode induzir a pessoa só falando verdades. Então você só fala a verdade sem induz para um lado, você só fala a verdade sem induz para o outro, tá? Então é bem importante ser a informação que você está consumindo, tá? Então você sabendo agora que o ativo só cai, você mudaria a sua estratégia, por exemplo, se você tivesse comprado ali quando o seu primeiro amigo falou para comprar, agora sabendo o histórico completo, você mudaria? Você não deveria ter comprado? Tá entendendo? Então, a hora que você passa o histórico completo da ação, esse é o histórico completo da ação. Isso aqui é a Magazine Luiza aí,
até 2020, antes de ter a queda, né? Então ela chegou no topo ali, nos R$ 22. E a gente estava olhando só esse período. Então, sabendo agora o histórico completo da ação, é óbvio que você deveria ter comprado. Mas, se você comprou aqui na região de 23 centavos, a ação ainda chegou a 4 centavos. Ela caiu mais de 80% daqui para cá. Será que você não deveria ter comprado aqui, vendido aqui e perdido essa saída aqui dela até os R$ 22? A gente não sabe, tá? Então, a informação é importante, tá? Então, ó, será que você não venderia no prejuízo aqui, perdendo 1/10 do seu capital? Tá? Então, é importante a informação. E é importante a metodologia. Então, dentro da metodologia de análise gráfica, você vai aprender o que é um canal, o que é a mudança de angulação aí de uma exponencial, tá? Você vai aprender o que são as médias, que é esse traço azul. Você vai aprender o que são as retas de resistência e suporte de verdade. Não é colocar de qualquer lugar. Tá? Você vai aprender o que são os outros gráficos, que são os outros indicadores, que nem o Relative Strength Index, o MACD, o Venn-Diamond. Você vai aprender um monte de coisa aí para você usar a metodologia certa, para você conseguir criar o pensamento certo dentro do price action aí do ativo, tá bom? Então é importante a metodologia que você vai usar. Não adianta você saber as coisas, mas você não aplicar direito. Você tem que aplicar direitinho, com critério, tá? Não vai ficar passando Fibonacci no meio de qualquer coisa e chamando de Fibonacci, certo? Aí eu te dou uma palhinha sobre o que é um broker, porque é comum as pessoas verem aí o trader, ele vê aquela monte de tela piscando e pulando. Isso aqui é um broker da XP, né? O que é um broker? Broker é uma tela onde que você vai fazer a compra e a venda. Antigamente tinha o cara gritando lá e anotando no boletim, lá, compra, venda. E hoje não tem mais isso, hoje é tudo, né, eletrônico dentro do seu computador. Então, o broker é a plataforma onde você faz a compra e a venda, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem os ativos, ó lá, GT, a Lojas Americanas, a Midias, a Cosan, aí você tem a inclusão que o cara comprou, aí você tem o preço, o último preço que foi feito, aí você tem a variação do preço em porcentagem, qual foi a abertura do preço, qual foi o fechamento, volume, né? Então aqui você tem a sua carteira, né, o que você tem de ações, né? Aqui você pode clicar comprar ou vender, né? Então aqui você deixa em destaque Bovespa, né, a Rumo, né? Então o broker, que é aquela tela que fica pulando o número, nada mais é de aonde está cada preço de cada ação. Então não é ciência de foguete, é bem simples. A hora que você sentar e começar a olhar as coisas ali com calma, você vai ver que é fácil você identificar o que você quer comprar, o que você não quer, onde que está cada preço, tá? Parece no começo um monte de número e letra que você fica perdido, mas é bem facinho aí de você se identificar. Esse aqui é bem antigo, essa foto aqui, acho que é de 2011, tem uns 10, 15 anos aí, tá bom? Mas hoje tem para todo gosto, não é tão feinho assim, tem muito para todo gosto. O broker tem mais bonitinho, mais fácil de clicar, animado, então esse tipo de coisa é bem bacana, tá? E aí qual que é a metodologia do curso? A metodologia do curso são 12 palestras com duração de 6 horas cada, isso é o que eu dou aqui na escola fisicamente. O online você vai ter as 12 palestras com 6 horas cada, mas vai ser picotado por tópico. Então, em vez de eu dar uma aula 6 horas e eu passo a aula inteira, que é um período, eu vou fazer por tópicos. Então, você vai poder ver cada vídeo de cada tópico de cada aula. Então, é melhor. Mas o formato do curso físico e o formato do curso online, o conteúdo vai ser igual, tá? Só vai ser diferente aonde que nós vamos passar aí os vídeos, tá? Por tópico. Então, cada aula termina com uma lista de exercícios com um recurso mnemônico de fixação de conteúdo. Então, toda vez que termina uma aula, a gente vai te dar uma lista de exercícios para você fazer em casa, para você voltar na aula. E mnemônico é de memorização, tá? A palavra mnemônica é de memorização. Então, você vai voltar para a sala de aula ou para o vídeo
para memorizar o que você aprendeu no passado. Não adianta só ficar me ouvindo e não memorizar, tá? E aí o curso pode ser cursado quantas vezes você quiser, tanto fisicamente quanto online. Tá? Então as pessoas que estão comigo aqui, tem pessoas que estão há mais de anos aqui comigo e terminaram o curso, mas ainda estão fazendo o curso junto porque gosta do ambiente, gosta de conversar, quer aprender mais. Então, uma vez dentro da Golden Coin, cara, você vira aluno para sempre da Golden Coin. Tenho certeza disso, beleza? E para finalizar, depois desses 40 minutos de aula, você já deve ter percebido o quão importantes são essas informações e como ela pode mudar o futuro da sua vida, tá? Então, são 72 horas de palestra, 36 horas de exercício e leitura, vão ser 108 horas aí total para você chegar no nível aí de aluno da Golden Coin. E durante o estudo haverá aulas práticas de operação de mercado, então mesmo as aulas online vão ter dias aí que nós vamos fazer aulas práticas de operação de mercado, de compra e de venda, tá? A gente vai entrar junto online para poder fazer isso e serão discutidos temas atuais e haverá tempo de resposta aí e pergunta para você perguntar e poder responder, tá bom? Então, eu espero aí que você tenha gostado da palestra, tenha respondido as dúvidas. Se ficou mais dúvidas, comenta aí, que assim que possível eu vou estar te respondendo. Beleza? Espero você na Golden Coin. Valeu!